Uma revelação chocante pode mudar tudo. O que você achava que sabia sobre o caso Kim Soo-hyun e Kim Sae-ron pode estar completamente errado. Nesta última reviravolta surpreendente, um ex-namorado da atriz, identificado como K, quebrou o silêncio e trouxe provas que colocam toda a história sob uma nova perspectiva. Segundo ele, Kim Soo-hyun não teve qualquer ligação com a morte da atriz. Mas o que vem depois disso é ainda mais chocante e inesperado. E se eu te dissesse que a família de Kim Sae-ron e seu marido podem estar no centro de uma reviravolta que ninguém imaginava? Além disso, mensagens inéditas revelam um cenário assustador que envolve abusos, ameaças e um controle psicológico impressionante. Será que tudo o que foi dito até agora sobre esse caso foi manipulado? E o que dizer sobre a decisão repentina de Kim Soo-hyun de cancelar seu evento em Taiwan? Tudo isso está se conectando, e os detalhes são de explodir a mente. Então, se você quer entender completamente esse mistério, fique até o final do vídeo porque cada detalhe faz diferença. E a verdade pode ser muito mais sombria do que qualquer um imaginava. A polêmica envolvendo Kim Soo-hyun e Kim Sae-ron tomou um rumo inesperado nesta terça-feira, 25 de março. Um homem identificado apenas como K, ex-namorado da falecida atriz, resolveu quebrar o silêncio em uma entrevista à mídia coreana. O que ninguém esperava era que, em vez de atacar Kim Soo-hyun, ele saísse em defesa do ator, garantindo que ele não teve envolvimento na morte de Sae-ron. Mas o que realmente chocou foi sua acusação direta contra a família da atriz, além de seu marido, como supostos responsáveis pelo seu sofrimento. Em meio às revelações, K exibiu uma série de mensagens trocadas com a atriz nos dias que antecederam sua morte, sugerindo que ela passou por momentos de extrema angústia. Segundo ele, Sae-ron vivia um relacionamento abusivo e controlado, sendo constantemente vigiada e impedida de manter contato com certas pessoas. As mensagens reveladas mostravam um lado completamente diferente da história, o que fez com que o público começasse a questionar tudo o que sabia até agora sobre seu falecimento. A entrevista de K causou um terremoto de repercussões. Em poucas horas, a família de Kim Sae-ron se manifestou publicamente para rebater as acusações, defendendo sua versão dos fatos. Esse embate entre o ex-namorado e os familiares lançou ainda mais dúvidas sobre a real dinâmica da vida da atriz nos meses antes de sua morte. E como se toda essa confusão já não fosse chocante o suficiente, o tão esperado evento de Kim Soo-hyun em Taiwan também acaba de ter uma atualização oficial. A revelação de que Kim Sae-ron havia se casado em segredo pegou todo mundo de surpresa. Segundo K, a atriz conheceu o marido em novembro de 2024 e se casou no início de 2025. Mas o que deveria ser uma nova fase feliz acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. De acordo com ele, o marido de Sae-ron a maltratava física e verbalmente, levando a atriz a buscar apoio em K, o que só aumentou a fúria do esposo. O ex-namorado afirmou que, a partir do momento em que o marido descobriu a comunicação entre os dois, a situação só piorou. O controle era absoluto. K revelou que o marido da atriz confiscou seu telefone, monitorando suas interações e impedindo qualquer contato externo. O clima de desespero foi se agravando, e Sae-ron, sem saída, teria tentado se machucar diversas vezes. Para provar suas alegações, K exibiu uma série de mensagens em que o esposo da atriz o ameaçava diretamente. Em uma das mensagens, o homem teria dito: "Sou o parceiro de Kim Sae-ron. Se atreva a procurá-la novamente e verá as consequências." As palavras frias e agressivas chocaram o público. As mensagens entre K e Kim Sae-ron também revelaram o estado mental da atriz naqueles dias. Em um dos textos, ela dizia claramente: "Não responda. Ele está louco. Bloqueie-o no Instagram. Você não precisa ouvir nada do que ele diz." As frases deixavam claro o medo que ela sentia e como já estava emocionalmente desgastada com a situação. No entanto, por mais que a história parecesse chocante por si só, outras revelações de K tornaram esse caso ainda mais sombrio. A troca de mensagens entre Kim Sae-ron e K revelou um lado sombrio da vida da atriz que ninguém desconfiava. Em uma das conversas, ela desabafou: "Ele me insulta e me bate constantemente, mas nada muda." Era um grito silencioso de desespero, que mostrava o quanto ela se sentia presa naquele casamento abusivo. O mais chocante veio quando K sugeriu que ela denunciasse, mas Sae-ron recusou, dizendo que o marido era americano e que não adiantaria. A impotência dela diante da situação deixou o público ainda mais consternado. Os relatos não pararam por aí. Em outros textos, ela afirmou que K era a pessoa mais preciosa para ela, mas que não queria envolvê-lo em sua turbulenta relação. Em um dos momentos mais tocantes da conversa, K desabafou sobre as ameaças que recebeu do esposo da atriz,
perguntando se ela fazia ideia de como era assustador ser intimidado daquela forma. A resposta de Sae-ron foi carregada de arrependimento. Eu só precisava de alguém que me ouvisse, mas ele virou um pesadelo. Eu tinha medo de sair machucada e de te machucar também. Não demorou para que mais revelações surgissem, tornando tudo ainda mais grave. Kim Sae-ron confessou que muitas vezes tentou terminar o casamento, mas era constantemente vigiada e ameaçada. A narrativa que emergiu é a de uma mulher que lutou, até o fim, para encontrar uma saída, mas não conseguiu. A busca por respostas só aumentava, e tudo indicava que o isolamento da atriz foi ainda mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Se a situação já era angustiante, as declarações de Ka trouxeram à tona uma verdade ainda mais dura. Kim Sae-ron se sentia completamente abandonada pela própria família. Segundo ele, a atriz estava tão desesperada que, em 1º de novembro de 2024, tentou tirar a própria vida e precisou passar por uma cirurgia de emergência. O mais chocante, sua família foi notificada, mas ninguém apareceu no hospital para ajudá-la. Apenas Ka permaneceu ao seu lado, até que ela recebesse alta. Essa revelação fez com que muita gente começasse a questionar o verdadeiro papel da família na tragédia. O abandono não foi um caso isolado. Ka contou que, quando levou Sae-ron de volta para casa, sua mãe e uma amiga estavam simplesmente comendo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Segundo ele, essa frieza era algo recorrente, e foi uma das razões pelas quais Sae-ron sempre quis fugir de casa. Esse detalhe bate com antigos relatos da própria atriz, que em algumas entrevistas no passado mencionou ter problemas familiares delicados. Essa falta de apoio fez com que os internautas começassem a especular. Será que a família realmente se importava com ela? A revelação de que a antiga agência da atriz bancou as despesas médicas também levantou suspeitas, já que, teoricamente, esse papel deveria ter sido assumido por seus familiares. Com cada nova informação, o caso ganhava mais camadas e aumentava a pressão sobre a família. No entanto, diante dessas acusações graves, os parentes de Sae-ron não ficaram calados. E a resposta veio em tom de desafio. Diante das acusações devastadoras feitas por Ka, a família de Kim Sae-ron decidiu se posicionar publicamente para refutar as declarações. Segundo um representante, as alegações do ex-namorado não passam de distorções dos fatos, e ele estaria tentando manipular a narrativa para ganhar atenção. Para provar sua versão, o diretor da Associação Coreana para o Bem-Estar e Saúde Mental das Celebridades, Kwon Young-chan, trouxe à tona documentos que indicam que a família esteve presente no hospital em pelo menos 18 ocasiões. O representante foi direto ao afirmar que Sae-ron nunca esteve sozinha durante seus momentos mais difíceis. Ele revelou que sua mãe, por trabalhar como motorista substituta à noite, dormia durante o dia e pode não ter sido informada imediatamente sobre a emergência hospitalar. Além disso, de acordo com a família, a agência da atriz não arcou com as despesas, porque foi negligente, mas porque o gerente simplesmente tomou a frente da situação antes que os familiares fossem avisados. Assim, a história toma outra perspectiva, e o público começa a questionar: quem realmente está dizendo a verdade? Parece que essa guerra de versões está longe de acabar. A tensão se intensifica, e o público continua dividido entre aqueles que acreditam em Ka e os que defendem a família da atriz. Mas em meio a toda essa confusão, uma outra reviravolta ganhou destaque. A atualização oficial sobre a esperada aparição pública de Kim Soo-hyun em Taiwan. E acredite, a novidade é tão inesperada quanto toda essa polêmica. Enquanto o escândalo envolvendo Kim Sae-ron, sua família e Ka continuava crescendo, uma nova bomba estourou no mundo do entretenimento. Kim Soo-hyun não comparecerá ao tão esperado evento de fãs em Taiwan, marcado para o dia 30 de março. A notícia foi confirmada pela conta oficial do evento no Instagram, que citou problemas de agenda como justificativa. No entanto, os fãs não demoraram para questionar se essa foi realmente a única razão para a desistência. Afinal, com toda a pressão midiática, seria mesmo apenas um conflito de horários? O anúncio pegou muitos fãs de surpresa. O encontro era um dos eventos mais aguardados do ano, e muitos já estavam com os ingressos assegurados. Para minimizar o impacto do cancelamento, a organização garantiu que todos os pontos utilizados para participar do encontro seriam reembolsados dentro de 3 dias úteis e permaneceriam válidos até 31 de dezembro de 2026. Mas apesar do reembolso, a frustração do público era evidente. E claro, as especulações só aumentaram. Com a ausência de Kim Soo-hyun no evento, muitos começaram a se perguntar se esse cancelamento foi realmente uma decisão de última hora, ou se já estava planejado nos bastidores. Será que o ator, que já enfrenta inúmeras acusações,
Decidiu evitar o contato com o público por medo das repercussões? E mais importante ainda, qual será o próximo movimento da família de Kim Sae-hoon diante das revelações feitas por K? Tudo indica que novos desdobramentos estão prestes a surgir. Com todas as acusações e revelações bombásticas que surgiram nos últimos dias, agora o foco está na família de Kim Sae-hoon, que, segundo fontes próximas, deve divulgar um comunicado oficial detalhado muito em breve. Até agora, os familiares apenas negaram as declarações de K, mas o público espera uma resposta mais abrangente e convincente, esclarecendo os acontecimentos e combatendo as insinuações sobre suposto abandono e negligência. A pressão cresce, e qualquer palavra mal colocada pode reacender ainda mais a polêmica. A grande questão é, será que a família conseguirá reverter a opinião pública a seu favor? Enquanto alguns acreditam que K trouxe à tona verdades dolorosas, outros argumentam que ele pode estar manipulando fatos para desviar a atenção do que realmente aconteceu. Nesse cenário, o posicionamento da família pode determinar como essa história será lembrada nos próximos anos. Até o momento, a divisão entre os fãs continua intensa, e a cada nova informação revelada, o quebra-cabeça dessa trama fica ainda mais complexo. Mas, em meio a todas essas tensões, outro fator entra em jogo. O envolvimento de Kim Soo-hyun pode não ser o que imaginávamos. Agora que ele acabou associado a essa polêmica, será que sua carreira pode ser impactada por algo que talvez não tenha nada a ver com ele? Muitas perguntas ainda estão sem resposta, e a expectativa por novos desdobramentos está cada vez maior. Depois de tantas reviravoltas, fica claro que essa história ainda está longe de acabar. Mas agora, a pergunta que não quer calar: quem realmente está falando a verdade? As declarações de K, os posicionamentos da família de Kim Sae-hoon, os cancelamentos de Kim Soo-hyun, tudo isso levanta cada vez mais dúvidas e deixa o público dividido como nunca antes. O que está em jogo aqui não é só a reputação das pessoas envolvidas, mas a forma como escândalos desse nível são conduzidos pela mídia e pelo público. E você? O que acha de tudo isso? Acredita que Kim Soo-hyun realmente não tem nada a ver com esse caso ou ainda falta algo a ser revelado? Kim Sae-hoon foi realmente deixada sozinha ou sua família está sendo injustamente acusada? Compartilhe suas teorias nos comentários. A cada dia, novas peças desse quebra-cabeça vão surgindo, e a verdade pode estar muito mais perto do que imaginamos. Será que essa polêmica ainda pode tomar um rumo inesperado? Se você quer continuar acompanhando os próximos desdobramentos dessa história, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada do que ainda está por vir. Esse caso ainda vai dar muito o que falar, e você não vai querer ficar de fora das próximas revelações.